Olá pessoal, tudo bem? 3 de fevereiro de 2024, chegamos em fevereiro. E esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 30, capítulo 8.1, O Bem e o Mal. Desde quando a razão e a consciência começaram a desenvolver-se no ser humano, a dicotomia do bem e do mal se apresentou de maneira conflitiva. Antes, no período de vivência no mitológico Jardim do Éden, a inocência não pôde identificar o que significava o bem, o que representava o mal, em razão do estado paradisíaco de total ignorância moral. Bom, então desde quando a razão e a consciência começaram a desenvolver-se? Quando ela fala da dicotomia, essa ideia de bem e de mal, super, totalmente subjetiva para a espécie humana, visto que nós não compreendemos o todo, não começa com o indivíduo. A representação do Jardim do Éden é que houve um momento de ignorância plena na espécie humana. Nos homens das cavernas, mulheres das cavernas, que não havia o desenvolvimento da razão e pensamento, né? Era mais instintivo. Então, ninguém pensa sobre essas coisas. Que hoje a experiência de reflexão trouxe, que deveria ser positivo, mas algumas pessoas e o próprio contexto vai transformando isso em negativo. Não havia o sofrimento do indivíduo. Você não vê, por exemplo, um cachorro sofrendo pelo tamanho do pênis dele. Uma cadela sofrendo pelo formato dos mamilos dela. Mas você vê um ser humano fazendo isso. Deixando de viver, deixando de sair porque o pênis é pequeno ou é torto. É a mulher deixando de fazer coisas porque o peito um é maior que o outro, porque acha feio a hora que ou o tamanho também, né, se é pequeno ou se é grande. Então isso é uma reflexão desnecessária naquilo que nós fomos construindo. Este ser da ignorância, em dado momento, começa a perceber um desenvolvimento de uma moral. E aí é quando começa o constrangimento e as reflexões sobre o que representa o mal e o que representa o bem. Lentamente, porém, os sentimentos e o discernimento apresentaram-se para estabelecer o que era edificante em relação ao que se fazia perturbador e destrutivo. Nesse surgimento do self, percebeu-se a necessidade de estabelecer-se critérios. Como sempre, a construção não é da noite para o dia. Os sentimentos e o discernimento apresentaram-se para estabelecer, então, dos comportamentos ou dos desejos que eu tenho, o que é edificante e o que é perturbador e destrutivo. Edificante. Matar uma pessoa é edificante? Não. Mas quando você entra num espaço de guerra, por exemplo, não foi possível, porque ele mesmo fez isso, mas teria sido possível não matar Hitler? Teria sido possível não matar Osama Bin Laden aos olhos de quem o matou? Não estou dizendo aos olhos de quem não queria que ele morresse. Então, é edificante tirar um indivíduo como Adolf Hitler do planeta? É edificante tirar Stalin, Lenin? É edificante tirar Mussolini? É edificante tirar Fidel Castro, George Bush? Então, em que nível é edificante? Esse movimento vai construir alguma coisa? Ou eu estou só matando minha vizinha porque ela grita muito? Sobre o comportamento que eu tenho em direção a mim mesmo. É edificante comer um saco tamanho família de fandango sozinho? Isso edifica o quê? Eu como um edifício, esses tijolos, né, esse material de construção que eu estou colocando, ele me deixa mais sólido ou ele me deixa mais fraco? Então, a relação de bem e mal, nós vamos olhar aqui, mas ela ficou muito conectada à ideia de céu e inferno, né? Anjo e demônio, mas não é nesse sentido a reflexão. A reflexão é sobre isso te faz bem ou isso te faz mal, este comportamento. Para a sociedade em que você vive, o seu comportamento faz bem ou faz mal? Teu corpo diz isso, né? Como o seu corpo está em termos de doenças, em termos de possibilidades. Se você não consegue subir 5 degraus de escada sem ficar ofegante,
é porque você está fazendo alguma coisa de mal com o seu corpo. Nesse surgimento do self, percebeu-se a necessidade de estabelecer critérios, porque o ser humano, sendo um ser gregário, ele quer convencionar tudo. A ideia de isso foi convencionado. Várias pessoas se reuniram e estabeleceram os critérios. Então entra a reflexão que eu já trouxe. Quem são essas pessoas? Você foi chamado para esse discurso? A maioria das coisas que você vive hoje, desde o quanto você paga de imposto, teve um plebiscito? Alguém ouviu sua opinião sobre isso? O ser humano convenciona e os interesses sempre serão daqueles que estão convencionando, mesmo que você eleja. Nós acabamos de sair de janeiro e em janeiro os profissionais têm que pagar o conselho de classe. Por quê? Porque é convencionado. Eu quero atuar como psicólogo, eu tenho que pagar ao Conselho Federal de Psicologia uma taxa anual que ele vai usar para fazer um monte de eventos que vão completamente contra o que eu penso. Eu não posso fazer nada. Porque eu não posso ser psicólogo se eu não pagar uma taxa para pessoas que não me dão nada em troca e ainda prejudicam. Então, o indivíduo na engenharia, na arquitetura, tem um monte de gente que pensa igual. Mas é convencionado. O momento em que o indivíduo percebe, os seres percebem que existem coisas que podem ou não podem, começa então uma convenção. E o que ela fala no livro é que uma das primeiras, ou se não, das primeiras coisas tiradas do comportamento humano era o incesto. Que é a pedra no caminho dos protestantes, né? Quando e daqueles que acreditam na Bíblia literalmente, como se realmente tivesse existido um Éden, como se realmente Deus tivesse criado Adão e criado Eva, e aí vocês vão se multiplicar, e aí eles têm filhos, e esses filhos têm filhos, então a relação foi incestuosa. A nossa origem é incestuosa. Só que quando você pergunta isso, eles meio que não têm uma resposta clara. É natural que existia o incesto, porque o incesto é do animal, entre os animais, né? A música dos Mamonas Assassinos falavam isso, né? Por exemplo, os cachorros que comem as suas próprias mães, suas irmãs e suas tias. Tava ali, né? Cantado para crianças de 10 anos. Então isso é natural no meio animal. Os animais se afastam, vão construir outras coisas, mas se você deixa entre eles o incesto, sendo a espécie humana animal também em sua origem, é natural que o incesto também tenha havido. E hoje ainda existe isso muito forte no inconsciente coletivo. O incesto é meio que tabu, mais do que crime, né? É um tabu. Você não pode se casar com uma prima sua, uma irmã sua, mas não tem uma lei porque você transou com ela. Você não vai ser preso por isso. Tanto que essas análises, né, que são feitas de conteúdos pornográficos que estão sendo consumidos, os títulos dos filmes mais consumidos são Eu e minha irmã, eu e minha tia, minha mãe me visitando no quarto, eu e o meu padrasto. Então por que que tem? Por que que isso tem tanta saída? Porque tem um tabu. E esse tabu gera uma tensão. Porque esses indivíduos com quem nós crescemos são os primeiros que nós observamos a nudez. A primeira mulher que o indivíduo vê pelada provavelmente é a mãe, o pai, nem todos, mas é o irmão andando para lá e para cá. Então isso fica como uma referência fisiológica. E para algumas pessoas essa tensão gera um desejo. Outros não. A minha irmã para mim parece um chimpanzé, eu nem tenho atração por ela. Mas tem outros que têm. Inconscientemente você vai observar pessoas que um homem, por exemplo, que só se sente atraído por mulheres que têm um corpo igual ao da irmã. É um acaso? É uma coincidência? Tem alguma coisa de referência aí, né? Então isso não é uma coisa tão distante para olhar e falar, isso não existe mais. Isso existe, ainda é muito forte essa tensão, não se fala sobre isso porque é um tabu, mas quando uma pessoa fala sobre esse movimento, isso gera um choque nos indivíduos. Então é comum chegar em terapia mulheres que dizem, eu não quero parar de amamentar meu filho porque eu tenho uma excitação quando eu estou amamentando. Isso é sexual, verbalizado pela pessoa. Não é a liberação de hormônios apenas, é uma excitação sexual. Porque passa desde a adolescência recebendo estímulo erótico pela boca no peito, aí de repente vem uma criança. Para algumas isso é uma continuidade. Tem mulheres que referem, eu não consigo amamentar o meu filho porque o peito é para o pai dele. Eu não posso pôr a boca de uma criança aqui porque senão eu sinto que eu estou sendo pedófila. Isso não sou eu dizendo, você pode pesquisar aí. Então é só para deixar claro que Joana traz essa temática
E isso está estabelecido como um critério, mesmo que poucas pessoas falem abertamente sobre isso. As diversas doutrinas religiosas do Oriente e as filosofias do Ocidente apresentaram normativas de significação para a felicidade e a vivência do que se considerava o bem, em detrimento dos comportamentos que produzem o mal. Diversas doutrinas religiosas do Oriente e as filosofias do Ocidente apresentaram então normativas. Convenciona-se uma norma e essa norma passa a ser aplicada independente das pessoas que são contrárias a ela. Essas pessoas têm que literalmente engolir isso. Significação para a felicidade e a vivência do que se considerava o bem em detrimento dos comportamentos que produzem o mal. Então, qual que é o convencimento deles? Você é obrigado a fazer isso porque isso é bom. Você é obrigado. Tocou o sino, deu tal horário, você é obrigado a estender um tapete, virar para tal lugar e orar para Allah. Você é obrigado. Se você não fizer isso, isso vai ser ruim para você. Tem uma parte disso que nos conecta na disciplina e é verdadeira. Assim, eu falo, eu vou parar todo dia para orar 30 minutos, sempre vai ser bom, porque a oração está relacionada à ativação de partes positivas do cérebro. Não é nesse sentido. Você não tem que fazer essas coisas. Mas como que a maioria delas envelheceu mal? Das religiosidades, da medicina, da psicologia, da pedagogia, da fisioterapia, da educação física. Uma hora falam que nós temos que comer de 3 em 3 horas refeições pequenas, depois falam que nós temos que ficar 12 horas em jejum, depois então, e aí? E aquelas pessoas que fizeram isso? A atividade física tem que ser com uma carga muito grande, não, é melhor uma carga menor com mais exercício. O que é verdade? Daqui 6 meses eles vão mudar isso? Daqui 6 anos eles vão mudar isso? Tomara que sim, porque significa que a ciência evoluiu. Mas quando essas pessoas falaram lá atrás, tem que matar os gays, tem que matar as médiums, tem que. E agora? Como é que volta isso? Estavam errados? Como é que eu faço agora? Como é que essa reflexão traz? Então, muito do que as pessoas falaram para os indivíduos que eles tinham que fazer, eles fizeram. E depois foi se descobrir, porque precisa de um tempo para analisar os dados e as consequências daquelas mudanças de comportamento numa sociedade. Depois foram descobrir, olha, na verdade isso pode levar à loucura. Na verdade a pessoa se matou por isso. Se ela nunca tivesse conhecido essa religião, disso ela não teria se matado. E aí eu faço o quê? A religião devolve? Quantas pessoas ficaram em casamento e ainda estão? Porque é dito que o que Deus uniu, o homem não separa. Estão apanhando, estão se sentindo estuprados, estupradas na relação sexual, não têm prazer na vida, ficam sonhando com o amor do passado que não pôde ser vivido, não querem estar naquela posição, mas não podem sair. Ou seja, se ninguém nunca tivesse dito isso, vários divórcios teriam acontecido. Todas essas pessoas teriam sido felizes? Talvez não. Algumas teriam se arrependido, voltado atrás, mesmo assim outras não teriam conseguido por questão de dependência financeira, mas por este motivo elas não teriam ficado, porque ele não existiria. O que Deus uniu, o homem não separa. Elas vão voluntariamente num lugar que é uma igreja, não tem nada provado que Deus está ali, é só uma construção de tijolos. Aí vem um indivíduo com uma roupa preta, que também não está provado que é emissário de nada, porque às vezes depois que acaba ali ele pode estar enchendo a cara, fumando crack, assistindo pornografia ou transando com garota de programa ou criança. E ele vai lá e fala, agora vocês estão unidos, pega uma aliança de ouro, que é só um minério, tem asteroides no espaço que são feitos quase de ouro, então o ouro também não vale nada como representação. E agora eu sou obrigado a ficar com essa pessoa pro resto da vida porque Deus me uniu? Deus nunca te uniu com ela. O padre não tem poder divino. O pastor, o dirigente. Não existe alguém com poder divino e todos temos o poder divino, mas esse poder divino de decidir por Deus, de falar por Deus, não existe. Não existe. Não tem alguém que consiga falar por Deus. Porque nós nem sabemos o que é Deus. Quando eu aceito que isso que me faz sentir culpado, é porque eu fumo, Deus vai me dar um câncer. Não é isso. O que vai te dar um câncer são as substâncias tóxicas que estão no cigarro. Não é Deus. Libertar-se. Libertar-se do bem e do mal. Fumar cigarro não é ruim porque Deus não gosta. É ruim porque teu corpo adoece.
E ter um corpo doente não é bom para você, porque vai impedir você de viver com qualidade de vida. E quem não tem qualidade de vida está caminhando para a morte. E a morte não é boa para quem quer ficar vivo. Você quer brincar com seu filho, com seu neto, quer ver sua empresa crescer, quer viajar, não dá para fazer isso com a mesma qualidade se você tiver com enfisema. Tirar essa coisa mística, excessivamente mágica de todas as reflexões e começar a assumir responsabilidades simples pelas suas escolhas. Está gostoso? Faz bem. Está dolorido? Faz mal. Mas, dependendo da escolha que você faz. Ok? Para o usuário de cocaína, o gostoso é cheirar. O doloroso é a abstinência. Cheirar é bom? Então, por isso que é subjetivo. Você tem que analisar. Está gostoso porque houve uma acomodação e você não tem mais que pensar em nada e o mundo está servindo você? Ou está gostoso porque você sente que está crescendo e está se tornando uma pessoa melhor e mais funcional? Se só estiver gostoso por acomodação, então é mal. O maniqueísmo, por exemplo, espalhou-se com muita facilidade pelo mundo de então, apresentando os dois lados do comportamento em forma de sombra e de claridade, no qual os justos, que a tudo renunciassem, lograriam a plenitude. Nota do expositor: maniqueísmo. O termo maniqueísmo foi criado pelo próprio fundador da religião, o profeta persa Mani, ou Manes, no século III. O maniqueísmo é uma filosofia dualista, que divide o mundo em dois princípios, opostos e irreconciliáveis. O bem, representado pela luz, e o mal, representado pelas trevas. Mani acreditava que o mundo estava em um conflito constante entre esses dois princípios e que o objetivo da vida era libertar o espírito da luz da prisão da matéria. O espírito da luz da prisão da matéria. Bom, o objetivo da vida é libertar o espírito da luz da prisão da matéria. Isso faz sentido. Só que tudo que tem na matéria é ruim? Tudo é ruim? Tudo é negativo? Quando eu falo aqui de neurotransmissores, todos eles são ruins? Então, o amor, a ocitocina, isso não te faz ajudar outras pessoas? Isso não é do corpo? É um teste, né? Como se fosse... Eu vou injetar em você algo que pode ser liberado psicologicamente, mas que você ainda não dá conta. Então, por isso, eu vou te colocar num corpo que vai, de vez em quando, jogar isso no seu cérebro. Aí você vai se apaixonar. Aí é óbvio, né? Que como você não entende que isso é só momentâneo, você vai querer casar com essa pessoa pro resto da vida que você conheceu há uma semana, porque foi legal passar um fim de semana com ela em Campos do Jordão, ou em Gramado, ou lá em Jericoacoara. E agora você acha que a sua vida inteira vai ser assim. Aí você percebe que não é. Ou às vezes é. Essas ilusões é o que nós construímos. O problema dos hormônios como elementos de percepção do mundo é que eles acabam. O indivíduo iluminado espiritualmente, que não está preso ao corpo, ele não depende dos hormônios para sentir, então não acaba. O objetivo, isso seria o nirvana. Como se fosse um cérebro que não cria tolerância, tá? E que não adoece, com injeção constante de ópio. Prazer extremo. Estou vendo a dor, eu observo o sofrimento do outro, só que eu não estou anestesiado, esse é o meu estado. Sendo o meu estado, eu consigo empatizar com a sua dor, porque eu já passei por ela. Mas eu não me perco na sua dor. E eu não tento te forçar o meu estado, porque eu entendo que é o seu. Eu te sirvo generosamente porque eu estou bem. Vá tentar servir alguém quando você está mal. Vá tentar ser gentil com dor de ouvido. Nem a criança é. O pai e a mãe falam, quando ele está com sono ele fica chatinho. Chatinho, já não é mais tão agradável assim. Eu não quero muito meu filho por perto quando ele está com sono. Não é agradável. Isso é chatinho.
E ele não está agradável porque está desagradável para ele, dentro da cabeça dele, querer ficar acordado e o cérebro querer dormir. Então, quando eu alcanço esse estado de nirvana, né, quando eu alcanço essa angelitude, significa que o meu corpo não me domina mais. Não dependo de ocitocina para amar alguma coisa. Eu não dependo de endorfinas para me sentir motivado. Eu sou produzindo isso internamente, psicossomaticamente, eu controlo o meu cérebro. A minha energia mental mantém meu cérebro sempre funcionando da melhor forma possível, saudável, porque eu não cheiro, porque eu não bebo, porque eu não como gordura, porque eu não como açúcar, porque eu não faço essas coisas. Eu não preciso desses estímulos de fora. Então, esse indivíduo provavelmente vai comer muito pouco, um grão de bico aqui, com uma rúcula ali, uma semente não sei o que, um feijão germinado aqui, acolá, porque ele só está nutrindo o corpo e as células dos nutrientes que o corpo precisa. Ele não está tentando produzir prazer espiritual e cerebral porque ele precisa usar o corpo para isso. Ok? Então, dentre as expressões que aparecem, voltando aqui, Joana fala do maniqueísmo. Então, vem esse indivíduo e fala: bom, não são irreconciliáveis, ou seja, ou você está no bem ou você está no mal, ou está na luz ou está na treva. Isso permeou muito profundamente e ainda permeia o catolicismo, como uma ideia de céu e inferno é uma visão maniqueísta. Ele vai para o inferno, nem vamos enterrá-lo no solo sagrado, ele será enterrado em outro lugar, porque ele irá para o inferno, porque ele é um pecador. Aí começa a contradizer um pouco com a ideia de perdão, de Jesus na cruz perdoando o ladrão ao lado dele, de Barrabás sendo solto. O que, que acontece nestes símbolos? Quer dizer, o indivíduo que era bom foi punido, o que era mal foi premiado. Jesus fala que depois da morte os dois vão se encontrar com esse bandido, que já tinha sido condenado justamente porque era impossível voltar. Claro que isso foi antes do maniqueísmo, mas é como o ser humano viu o mundo. E eu, se não tomo cuidado, faço o mesmo comigo. Por conta de um erro, eu me sinto o erro. Nós vamos indo em direção. Tem uma série que mostra o lado humano tóxico, né, do ser humano, que chama Fleabag. É um termo para uma pessoa, é tipo um lixo humano, né? Uma pessoa que não vale nada, como se fosse aqui no português. E mostra uma mulher que ela é disfuncional, assim, socialmente falando. Ela engana, ela manipula, ela mente, ela projeta, mas ela é normal, ela não é uma vilã. Ela só é uma pessoa disfuncional, é movida pelos desejos dela. Então, em dado momento ela tem uma amiga com quem ela abre um café e essa amiga é como se fosse o amor da vida dela, mas não sexual, né? Ela gosta de homens, mas aquela é o amor da vida dela, elas têm uma amizade muito forte. E ela está contando para essa amiga que um menino numa escola foi expulso ou vai ser julgado porque ele estava maltratando hamsters, né? Colocando lápis, a parte da borracha do lápis no ânus dos hamsters, assim. E essa amiga dela ama um porquinho da Índia. Então ela imagina que essa amiga vai ficar com muita raiva do garoto, porque ele está matando por estupro com um lápis hamsters. E ela fala, mas por que isso? Ah, porque ele fez isso. Ela, não, por que julgaram ele assim? Porque ele estava usando a borracha do lápis para fazer isso. Ela, mas é justamente. Aí a amiga dela fala, mas é justamente por isso que nós colocamos a borracha na ponta de lápis. Porque nós cometemos erros. E ela fica surpresa com o pensamento da amiga. E é exatamente isso. Nós colocamos a borracha na ponta dos lápis porque nós cometemos erros. Só que a maioria das pessoas vivem como se estivessem escrevendo a vida à caneta. Errei, sou o erro. Porque quando eu tinha 12 anos. Está até hoje preso nisso. Ah, o que eu fiz com a minha mãe. Que adolescente horrível que eu fui. É óbvio que você foi um adolescente horrível. A adolescência é horrível. A adolescência é um estado cerebral péssimo. Tá lá todo feliz, criança. De repente, teu nariz cresce, mas não cresce. O peito cresce, mas não cresce. O braço fica maior que a perna. A voz fica grossa, depois afina. Tua cara enche de espinha. Teu cabelo muda.
É horrível. Uma hora você tá feliz, na outra tá triste, a pessoa não te olha, você quer morrer. É horrível. Você vai julgar agora o que você é com 30 anos pelo que você fez aos 12, 13, 14. Ai, 18, eu perdi o amor da minha vida porque eu troquei ela pela amiga dela. Você tinha 18, o que que você ia entender por amor da sua vida? É essa aceitação. Você cometeu erros e nesse exato momento você pode estar cometendo algum. Você pode estar aí com o seu cartão de crédito esticando uma carreira para cheirar. Você pode estar aí indo buscar seu cigarro para acender enquanto eu falo aqui. Você pode estar aí assistindo o estudo e ao mesmo tempo conversando com o seu amante. Isso vai te machucar. Isso vai te ferir. Só que agora está gostoso. O importante é que você perceba que você não é isso. Você não é quem cheira, você não é quem fuma, você não é quem traz. Você é um trai. Você é um todo que está cheirando, que está fumando, que está traindo, porque escolheu fazer isso. E a questão é, por que você está escolhendo fazer isso? Isso ficando resolvido em você, este comportamento pode ser extinto. Você não vai ficar pensando, por que eu não fiz isso antes? Puxa, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito antes. Para de viver no antes, para de sofrer pelo antes, para de pensar no depois, olha pro aqui agora, olha pro aqui agora, é isso que está na sua frente. Esse X-tudo triplo é colesterol, é infarto, é AVC, é embolia, é sobrepeso. Isso é ruim, é gostoso para o seu cérebro, só que o teu corpo não se beneficia. Integre-se com a sua escolha. Não porque o nutricionista mandou, o dentista, é porque você quer. Porque você quer servir às necessidades do seu corpo para que ele fique bom e saudável para servir às necessidades do seu espírito. Faça disso uma troca, não uma relação abusiva. Durma direito, coma direito, aprenda a respirar se você não sabe, medite, descanse. Fique descalço na grama, pelo menos 3 vezes por semana, 15 minutos. Faz isso um mês. Depois você volta aqui para contar. Se não dá vontade de fazer mais um, e mais um, e mais um. Até que vire 1 ano, 5, 10. Até que você nem se lembre que um dia você comeu um X-tudo triplo. Porque não vai fazer sentido para você. Jesus, voltando em Joana, Jesus a esse respeito é mais amplo, demonstrando que todas as experiências humanas contribuem para o processo de libertação do ser, da ignorância que nele predomina, sendo o mal uma conjuntura transitória na qual somente o bem tem prevalecência. O apóstolo Paulo, por sua vez, prescreveu que se deve vencer o mal com o bem. A visão de Jesus, então, segundo Joana, diferente do maniqueísmo, é uma visão com esse espectro que eu estou citando aqui. Não é só bom e mal. Tudo é experiência e todas as experiências conduzem ao bem, porque todas as experiências trazem aprendizado e nenhum aprendizado é mal. A ignorância é a falta de aprendizado. Então, eu coloquei um tempo no meu Instagram a análise dos trends, que é o Google analisa tudo que foi pesquisado durante um ano por um país ou pelo mundo todo, e no fim, quando o ano acaba, ele dá o relatório. Das 10 perguntas mais feitas por brasileiros, acho que 6 ou 7 são fofocas. O que aconteceu com o MC não sei o quê? Por que, que a repórter foi demitida? Por que, que o outro... O interesse, assim, é um conhecimento infinito que existe no Google, desde como plantar repolho até explicar a teoria das cordas, e o indivíduo quer saber por que, que o MC não sei quem, entende? Não tem condições. Isso é escolher a ignorância. Eu quero tornar-me lúcido de coisas que não fazem diferença nenhuma. Não estou dizendo que alguém não possa ter essa curiosidade, mas em um país inteiro essa ter sido a segunda ou a terceira pergunta mais feita. Com todo o conhecimento que existe no Google. Ora, se o indivíduo está fazendo isso com o Google, que tem todo o conhecimento infinito, você acha que ele está perguntando para a própria mente, para o Deus interior, como fazer para parar de ser um otário? Como fazer para parar de ser um arrogante? Como fazer para parar de bater no meu filho? Como fazer para... Não vai. Não vai.
Ele não está interessado em saber o que aconteceu no mundo que ele vive. Ele não está interessado em entender como funciona o mundo que ele vive. Você acha que ele está interessado em saber como funciona a mente? Não tem como, porque isso gera uma incoerência. Aquele que se inspeciona, aquele que busca autoconhecimento, quando ele sai para buscar uma informação, é uma informação que ele precisa. Não é uma informação gratuita. No momento de lazer, no momento de falar, não, agora eu quero que meu cérebro dê uma derretida aqui. Eu só vou assistir essa série para não pensar em nada. Deve existir esse momento, tudo bem, de silêncio. É quando isso é a conduta do ser. Ele fala, ok, então eu olhei para dentro e descobri que eu tenho um traço de personalidade narcisista. Você vai no Google pesquisar o quê? Por que a Raquel Sherazade foi demitida? Ou você vai pesquisar o que é narcisismo? É a diferença. Isso é positivo para quem está buscando autoconhecimento, porque você está ficando à frente das pessoas. O teu poder de dominá-las, e eu espero que seja por bem, é muito grande. Vai ser mais fácil para você capitalizar em cima desse meio, porque são pessoas ignorantes, como aqueles insetos que ficam batendo na luz. Tornar-se vagalume é diferente, porque você consegue levar a luz com você. Ela não está na tua cara, né? Ela está lá no traseiro, como dizem os filmes dublados. Está lá no traseiro. Tudo bem, você só precisa dela ali mesmo, para que vá guiando o seu caminho. Ela não precisa te cegar aqui. Ai o MC, ai a repórter, ai o jogador de futebol. É, dane-se, né? É dane-se. Contribuir então para essa experiência que você está vivendo agora é analisá-la. Deve-se vencer o mal com o bem. Condutas consideradas socialmente aceitas e dignas em um povo recebem reproche de outro, que as tem em condição de agressividade e de primitivismo. Esses conceitos, portanto, não podem ser considerados de modo absoluto. E ela fala, nossa, mas que absurdo o que estão fazendo lá no Oriente Médio, é absurdo o que os muçulmanos fazem. Eu mesmo tendo nascido no Brasil e morando no Brasil, eu sempre achei um absurdo. Por exemplo, que as pessoas joguem o papel higiênico no lixo e não na privada como em outros países. É simples, né? Não é primitivo? Várias pessoas visitam sua casa e você tem um banheiro que tem um lixo com papel higiênico ali. Assim, qual o sentido disso, né? Para que nós estamos guardando isso? Isso ficou muito claro em 2017 ou 2018, quando eu recebi aquela amiga minha da Noruega, que me recebeu lá e depois eu recebi ela aqui. E ela foi usar o banheiro, ela não sabia o que fazer. Depois que ela saiu, obviamente a privada estava entupida. E quando eu expliquei para ela como era o banheiro aqui no Brasil, ela me olhou. Não. Por que vocês fazem isso? Que nojo. E aí naquela hora eu me senti um chimpanzé. Eu sei. É constrangedor, mas não é nem que eu não queira, é que se eu botar isso aí ele entope, né? Entope a cidade, assim, explode a rua. Não é primitivo? Só que a pessoa olha lá para o Oriente Médio, olha lá para a Índia e acha que isso é primitivo. Nós não reciclamos. Você vai num lixão, tá cheio de coisa lá, um monte de lixo orgânico. As pessoas jogam pilha, tá cheio de lítio no subsolo. Não liga. Que vem o Sadhguru querer salvar o solo. Não somos primitivos. Tem uma Amazônia, tá desmatando para fazer pasto. Primitivo. Eu percebo a minha primitividade. Eu percebo que aos olhos de alguma cultura eu sou o chimpanzé. Eu não posso ficar chamando o outro de chimpanzé. Eu tenho que entender e identificar aonde eu sou macaco. Porque eu tenho que ser mais do que um macaco é. Eu tenho que entender a questão sanitária, eu tenho que entender a questão fisiológica, eu tenho que entender como funciona o mundo, eu tenho que entender a importância de reciclar. E mesmo que você faça. Né? Então aqui em casa eu reciclo, eu separo um saco só para bem reciclável, não sei o quê, e outro só para orgânico, ponho separadinho. O reciclável eu ponho numa sacola transparente para mostrar que é reciclável e tal. No dia da coleta, o que acontece? O caminhão da cidade de lixo orgânico joga o reciclável junto. Então não adianta eu fazer minha parte. Mas isso é cultural. Perceber onde você está e mudar o seu comportamento, mesmo que os outros não mudem, tomar banhos menores, de fazer essa seleção de
de outras percepções, a pessoa liga a torneira para escovar o dente, vai conversar com a esposa, a torneira é ligada, vai lavar só um pires, liga a torneira no máximo. São detalhes de primitivismo. Então, o objetivo aqui é olhar e falar: o que eu faço aqui que eu acho normal, em alguns lugares vai ser horroroso, então eu não posso achar o que é horroroso se acontece aqui ou ali. Eu tenho que refletir. E essas pessoas fazem isso porque elas nunca tomaram consciência, assim como nós também fazemos um monte de coisa porque não tomamos consciência. O que significa, porém, o bem? Tudo aquilo que contribui em favor da vida, do seu desenvolvimento ético e moral. A sua construção edificante e propiciadora de satisfações emocionais é considerado como o bem. Ela vai para um sentido, então, mais prático e impossível. Né? O que significa o bem? Tudo aquilo que contribui em favor da vida, do seu desenvolvimento ético e moral, a sua construção edificante e propiciadora de satisfações emocionais. Isso é bem. Então, desenvolvimento ético e moral e tudo aquilo que em favor da vida. É onde entra a parte de alimentação e de vícios. Você vive mais tempo ou menos tempo comendo gordura? Você vive mais tempo ou menos tempo fumando cigarro ou pendrive? Você vive mais tempo ou menos tempo cheirando cocaína? Ou maconha, né? Tanto faz. Pare e pensa na racionalidade disso. Você pegar o seu pulmão, que é cheio de alvéolos extremamente sensíveis, uma engenharia divina que o ser humano não consegue imitar, e você enche ele de fumaça. Que não é, ele é feito para respirar oxigênio e mandar fora o gás carbônico. Você está enchendo ele do que ele nem respira, botando isso numa temperatura que do cigarro sai a 400 graus. Então, por isso queima a tua papila gustativa e você não sente mais gosto de nada. E depois solta. E aí dá de novo, e de novo, e de novo. Respirando fumaça. Voluntariamente, não importa se é maconha, se é heroína, é em forma de ópio, não importa. Por que você está fazendo isso? Isso não é vida, isso é morte. Então, se não contribui para a vida, não é bem, é mal. Só isso. Tornou-se consciente que isso é um potinho de maldade, que isso é um cigarro de maldade, que isso é uma carreira de maldade, que isso é um filé de maldade, e ainda assim quer comer, esse é o seu livre-arbítrio. Mas você precisa estar consciente. Eu estou comendo maldade, porque não contribui para a vida. É uma vaca que foi torturada, aprisionada, morta sem querer morrer, então não é vida, é morte. Eu estou comendo o cadáver. É só consciência. Não é sobre certo ou errado, porque o outro é vegetariano e você é carnívoro. É sobre se é bom ou se é ruim. Se é gostoso para a sua papila gustativa, mas é ruim para o resto, então não é bem, é mal. O mal, por sua vez, é tudo quanto gera aflição, que se transforma em problema, que trabalha pelo prejuízo de outrem e do grupo social, levando ao desconforto moral, à destruição. O que pode parecer um mal para determinado indivíduo proporciona-lhe o despertar da consciência, o caminho que levará ao autodescobrimento. Aqui é onde eu falo que eu falei da abstinência, por exemplo. A abstinência para o fumante, né? A falta de churrasco para o indivíduo que era carnívoro, isso é ruim. Só que proporciona o despertar da consciência, se você souber compreender. Eu estou fazendo uma mudança. Gera aflição? Gera aflição. Claro que gera aflição. Transforma em problema? Transforma em problema. Todos esses comportamentos que eu estou dizendo geram aflição e transformam em problema. Ser adúltero num casamento, fazer uso de substância, roubar dinheiro da sua empresa, isso gera problema. Pode não gerar para você, mas para alguém vai gerar. O troco que você pega errado numa loja pode levar à demissão do funcionário. Ou faz com que ele tenha que pagar do bolso dele. Isso gerou um problema. Gerou uma aflição. Então é mal. Levando ao desconforto moral, à destruição, que pode parecer um mal para determinado indivíduo, proporciona-lhe o despertar da consciência, o caminho que o levará ao autodescobrimento. Para superar o mal que nele existe, vem se tornando necessário que estabeleça variados símbolos de transferência ou de projeção, para superar a situação incômoda em que transita.
Por essa razão, os sentimentos perversos do ódio, dos desejos irrefreáveis dos ciúmes, das ambições desmedidas, levam-no a transferi-los para outros indivíduos que passam a figurar como as representações demoníacas ou satânicas, suas adversárias. Para que eu não assuma a responsabilidade pela minha conduta, entrar em contato é isso. Se olhar assim, o seu comportamento cria isso. Então olha para o que está atrás da caixa do cigarro, aquela boca com os dentes podres, e veja a sua. Aquele não é um tonto que não soube fumar direito. Aquilo é algo que aconteceu com alguém que fumou. Entre em contato. Olha para isso em você. Olha para o seu corpo. Se olha no espelho sem roupa. Olha de frente, olha de costas. Perceba que seja ou celulite, ou estria, ou magreza. Teus ossos estão aparecendo. Você já está com 3 pescoços. Levanta seu braço, balança ele. Pega a gordura que tem no seu corpo. Veja quanto tem ali. Suba em cima de uma balança. Calcule esse peso. Multiplique isso por sacos de arroz. Estou 30 quilos acima do peso. Vá ao mercado e deixe 6 sacos de arroz empilhados. Isso são 30 quilos. Sacos de 5 quilos de arroz. Empilhe 6. Isso é o quanto você está gordo. Agora imagine todos os dias você levantar carregando 6 sacos de arroz. Seus músculos vão se fortalecendo à medida que você engorda. Só que calcanhar, joelho, isso é osso, isso é articulação, isso não aumenta de tamanho. Então todos os dias você está fazendo seu quadril, está fazendo a sua coluna, carregar 6 sacos de arroz. Você vai transar com a sua esposa, são 6 sacos de arroz em cima dela. Não dá prazer. É uma representação do quanto você tornou-se inconsciente. Então esses exercícios te tornam consciente. Olha, digita aí no Google qual a idade máxima que as pessoas que usam cocaína costumam chegar. Você vai ver quantas pessoas de 70 anos você conhece que cheiram. A maioria não passa dos 50, quando chega. Então, você já está aí com 42. Talvez você tenha mais 3, 4, 8 anos de vida porque cheira. Se não cheirasse, teria mais 30. Entre em contato, não se assusta. Não deixa de pegar de surpresa. Assume a posse de tudo que está acontecendo com você. Os comportamentos do seu corpo, dos seus sintomas internos. Vá gerenciando, com amor. Vá gerenciando, buscando vida. Porque isso é bem. A doença traz dor. O tratamento traz dor. A injeção. Que coisa pior do que ficar numa ressonância magnética? Uma colonoscopia, uma endoscopia. Que coisa pior do que tomar injeção, passar por cirurgia, recuperação. É dor. Ficar doente dói, tratar dói. Só depois que você trata e melhora é que para de doer. Então você pode evitar 2 dores se você não adoecer, porque não terá também a dor do tratamento. Fora a parte financeira, né? Então, parar de projetar no outro e assumir que isso é seu. Em realidade, a substituição do mal pelo bem, ainda conforme o conceito paulino, é o mais eficiente recurso para que se estabeleça o equilíbrio emocional no indivíduo e no grupamento no qual se encontra. Toda vez quando alguém se põe contra algo ou alguém, é inevitável que se arme, o que se transforma num mal. A Imago Dei que nele se encontra traz-lhe a pulsão do bem, da vida, que rompe as camadas grosseiras das tecelagens cerebrais a fim de expressar-se em pensamentos, palavras e ações que assinalam um estágio de saúde real ou de patologias defluentes dos comportamentos impostos pelos instintos. Então ela fala de Paulo, né, que é pagar o mal com o bem, e ela cita: quando você se põe contra alguém, essa pessoa se arma contra você. Então pagar o mal com o bem significa você se incomodou com algo que alguém disse. É diferente você falar assim: ô seu corno. Ou você falar: com licença, olha, eu não queria incomodá-lo, mas a sua música está me atrapalhando, assim, eu não consegui dormir muito bem essa noite, eu tenho uma reunião amanhã, você poderia, por favor, diminuir o som? Pode ser que o cara fale não. Mas a chance dele falar não é menor do que se você tivesse falado: ô seu corno, abaixa esse som. Né? Você está sofrendo um mal
comportamento do indivíduo é mal para você, você tenta extinguir esse comportamento no indivíduo, levando o bem a ele. Mas é difícil, por quê? Porque o instinto primitivo é que emerge. A territorialismo, na busca por ser o alfa. Eu vou quebrar esse cara. Eu vou fazer ele engolir esse celular. Aí o que você vai ganhar? Arrebenta ele no soco. Aí ele guarda a tua cara. Aí ele chega em casa e tem alguém que o ama. O que esse cara fez? Vamos atrás dele. Aí um belo dia você tá no mercado, aparecem 3 caras pra te espancar. Pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o mal, aí você foi espancado por 3 caras, teus amigos ficam sabendo, daqui a pouco vira gangues de Nova York, né? É uma guerra campal, uma batalha campal e alguém acaba morto. Porque um indivíduo estava ouvindo música alta no ônibus. Vale uma vida? Então, no momento em que você estiver frustrado com alguma coisa, a orientação de Paulo é que você tente de forma amorosa desarmar o indivíduo, porque se você for de forma violenta, automaticamente o cérebro dele se armará. Então, essa imagem construída em nós vai passar a nos trazer uma pulsão do bem, porque ela cita Freud com a pulsão de vida e pulsão de morte, né? A nossa tendência a destruir ou a nossa tendência a construir. Ela sugere que a tendência a construir vença. Porque essa pulsão, como se fosse um pulso que fica indo e vindo, ela rompe as camadas grosseiras das tecelagens cerebrais a fim de expressar sem pensamentos. Então isso se torna o teu normal. Palavras e ações que assinalam o estágio de saúde real ou de patologias, defluentes dos comportamentos impostos pelos instintos. A individuação apresenta-se, a partir deste momento, como todo esse esforço para a união das duas pulsões em uma única expressão de vida, que é aquela encarregada de propiciar a harmonia, eliminando ou superando os desvios do passado que respondem pelos sofrimentos e conflitos, tanto os individuais como coletivos. Esforço para unir as duas pulsões em uma única expressão de vida. Pulsão de vida, você ama teu filho, mas às vezes ele é tão ruim para você, ou porque é uma criança que chora muito, ou porque é um adolescente folgado, ou porque é um adulto mesquinho, que você pode se imaginar se ele morresse era melhor. Pode acontecer. Às vezes você se imagina com o bebê na sacada e imagina jogando ele. Meu Deus, eu imaginei jogando meu bebê, pulsão de morte. Porque por mais gostoso que seja aquilo para você, te deu um trabalho, mudou sua vida, te gera uma tensão, você ama demais. E às vezes quando nós amamos demais, nós preferimos que morra. Que é uma forma de deixa pra lá, não dou conta. Né? Às vezes você quer morrer, então, quer sair desse emprego, quer se demitir, quer fazer alguma coisa. Isso é pulsão de morte, né? Vem com uma intenção de destruir. Então, comer compulsivamente, fumar compulsivamente, isso é pulsão de morte. É um impulso, né? O cigarro, a fumaça, a gordura, a cocaína, isso é uma pulsão, ela fica batendo no seu cérebro. Até que seu cérebro precise de 20 cigarros por dia, 40 cigarros por dia. Precisa cheirar 3 vezes por dia. Precisa fumar maconha, senão não dorme. Isso é uma pulsão. Então isso já impregnou-se no seu hábito. Você já não consegue mais sair. Por isso todo o vício é chamado de adicção, que adicção significa escravidão. Você está escravo de escolhas que você fez. Olha só que coisa mais irônica, né? Inclusive, às vezes, escrava da escolha de ter tido um filho. Agora não consegue mais nem passar batom, não sai mais com as suas amigas, com seus amigos, porque está escrava daquele filho. E ele já está com 12, 13, 15, 48 anos. Né? Eliminando ou superando os desvios do passado que respondem pelos sofrimentos e conflitos, tanto individuais como coletivos. Então, a partir do momento que eu não sou mais divisível, que eu não sou nem pulsão de vida nem pulsão de morte, eu sou então um indivíduo. E tenho como pulsão única aquilo que eu mesmo me ensinei, que é pagar o mal com o bem. Jesus, o incomum psicoterapeuta, utilizou-se de uma bela imagem para essa dualidade quando se referiu ao joio e ao trigo. Portanto, aquilo que é danoso na seara e o que é benéfico. Por quê? Fomentador de vida. Nasce do mesmo solo, né? Nós chamamos ervas daninhas. Nós as chamamos de ervas daninhas porque elas atrapalham a criação, mas na verdade elas são plantas, assim, para a natureza nasce do mesmo solo. Ela não liga.
Do mesmo jeito que vai nascer o psicopata, na mesma maternidade que nasce o altruísta. E da mesma maneira que dentro de você vai vir esse pensamento de meu filho é lindo, ai, vontade de jogar ele na parede. É isso que você vai extraindo, então. A erva daninha. Porque você entende qual é o sentido maior disso. Eu estou tentando produzir um alimento para que as pessoas não morram de fome. Essa erva daninha ninguém vai comer e ela ainda vai roubar nutriente desse alimento. Então eu escolho tirar essa erva daninha porque eu entendo que ela não é boa, é bom para ela nascer, mas para o coletivo ela prejudica muito mais. Então eu faço a escolha de matá-la, como eu faço a escolha de matar uma barata, porque eu sei que ela pode trazer infestação. A escolha de matar escorpiões, porque eu sei que eles podem matar uma criança. Mas é uma escolha. A natureza não pôs o escorpião, vai lá matar crianças. Ele é um animal necessário para manter um certo controle populacional de alguns outros seres, assim, né? Tem gente que faz o absurdo de matar a lagartixa. A lagartixa, quando vem em casa, eu agradeço, eu converso com ela. A lagartixa faz essa limpeza de graça. A lagartixa vai atrás dos cantos, atrás dos quadros. A lagartixa come grilo, come barata, come aranha, come tudo. Não dá, e não faz mal, assim, só o gato não pode comer, né? Senão dá doença da lagartixa, mas enfim. São essas coisas. Você começa a olhar e falar, qual é a função? Ah, tem nojo. Não, não mata porque você tem nojo. Mata se você tem que matar, porque aquilo é uma escolha. O rato trouxe a peste. O rato traz doenças. Então você não pode conviver com um rato que vai no saco de pão, come o pão. É uma escolha de vida, tá? Então é refletir sobre essas coisas, tornar-se consciente. E isso vai para os teus sentimentos também. Essa tristeza que você está sentindo, você precisa medicá-la com um ansiolítico? Você precisa medicá-la com um regulador de humor ou você pode entendê-la e aí deixar que ela seja extraída por uma outra coisa? O bem, portanto, não é a ausência do mal. Assim como o mal não pode ser considerado como fora do bem, mas experiências que podem ser conduzidas criteriosamente pela consciência para a autoconquista. Então, a opinião de Joana é que o maniqueísmo está errado. Não é uma coisa ou outra. O mal, inclusive, está dentro do bem, porque é através daquilo que nós chamamos de mal, que é a dor, que é a doença, que é a perda, que nós produzimos aprendizados que se tornarão um bem para nós. Se o meu objetivo for estudar essas situações visando autoconquista, autocrescimento. Se for apenas, coitado de mim, me mediquem, pelo amor de Deus, tirem essa dor de dentro de mim, me dá esse narguilé. Não, aí não. Aí não traz crescimento, né? Só traz crescimento de células cancerígenas, que são as ervas daninhas. Do ponto de vista psicológico, a adoção do bem representa saúde emocional e discernimento moral, ambos propiciadores de bem-estar, dando significado à existência, porquanto, à medida que o indivíduo se educa, disciplinando os impulsos decorrentes do primarismo, experiencia o verdadeiro estado de plenitude. É para ter um circunflexo errado aí. Então, do ponto de vista psicológico, quando eu adoto o bem, eu estou demonstrando saúde emocional e discernimento moral, e isto me levará a um bem-estar. Dá um significado à existência porque é um cultivo. Mas para isso eu preciso me educar, disciplinar esses impulsos decorrentes do primatismo, do primarismo, e aí eu experiencio o verdadeiro estado de plenitude. Então essa visão da erva daninha. Se você está criando ali uma plantação de algo e aparecem as ervas daninhas, você tira. O que você diria de uma pessoa que cultiva ervas daninhas? Quando ela vê uma erva daninha, ela joga ali um nutriente em volta, ela rega. É isso que faz quando você usa droga. Você está cultivando a erva daninha. Não faz sentido. Porque é um comportamento automático, primitivo seu. Não faz sentido. Se não faz sentido você sendo um ser consciente, filosófico, então não faz sentido. Toda vez que você acender um cigarro, toda vez que você esticar uma carreira, toda vez que você arrumar uma amante, toda vez que você for comer um Big Mac, lembra? Eu tô dando água para a erva daninha. Ela vai matar a minha plantação. É só isso. Ok?
tudo bem, não gosto dessa plantação mesmo, não tenho pressa, eu acredito que se essa morrer, Deus me dá outra. É uma escolha sua e não é sobre certo ou errado, mas torne-se consciente. Não diga depois, ó, como isso foi acontecer comigo. Pensa-se erradamente que a prática do bem impede que o mal se apresente. Enquanto não for diluído nos painéis do inconsciente, periodicamente ressuma, em forma da fissão da psique, como força demoníaca que deve ser orientada, jamais impedida. Reconhecer, portanto, a presença do mal no si mesmo já é uma forma de identificar o bem. Então quer dizer que se eu parar de comer essas coisas, eu vou viver para sempre? Não, você vai morrer do mesmo jeito, pode ter um câncer também. O mal não parará de chegar até você porque você fez o bem, porque o mal ele está no bem. Você está de boa aí sentado sem dor nenhuma. Amanhã você escolhe ir para academia. Pode ter uma lesão no joelho e ficar 3 meses na cadeira de roda. Teria sido melhor não ir. É isso que eu quero dizer. Não estou prometendo para você a vida perfeita, a ausência de problemas. Eu estou prometendo para você uma consciência tranquila. Porque quando um problema aparecer, você compreenderá que ele foi uma consequência da vida, não das suas más escolhas. Porque aí, além de lidar com o câncer, você vai sentir culpa, remorso. Além de lidar com o infarto da cocaína, você vai ter que acordar do infarto e ver a tua esposa. O que aconteceu? O médico falou que você cheirou e aí você vai ter que contar para ela e o Java escondido. É muito mais dor do que você imagina. Então, eu estou tentando te ajudar. Estou voltando no tempo com você, lá do teu futuro. Faz agora. Faz agora a mudança. Você vai se arrepender se não fizer. E vai ter duas punições: a consequência e o remorso. E aí é muito mais difícil sair. E como regra fundamental, para que ninguém tenha dúvida quanto à vigência de um ou de outro no cotidiano, asseverou Jesus com sabedoria: Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ela cita que isso está no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 632. Regra fundamental. Vede o que queríeis que vos fizessem. É isso que eu converso. Se você não dá Coca-Cola para o seu cachorro, por que dá para o seu corpo? Na próxima encarnação, você quer uma mãe que coloque mamadeira para você tomar ou que te dê o peito com os nutrientes? Então você vai fazer para si o que você queria que te fizessem. E você vai fazer para o outro a mesma coisa. Então você não pode amar o seu filho mais do que a si mesmo. Não, eu não vou apresentar o açúcar para o meu filho, ele nem vai saber que o açúcar existe. Filhão foi dormir? Deixa eu pegar meu Snickers aqui. Por quê? Se é ruim para ele, por que não é ruim para você? Eu já sou um caso perdido. Não é. Está na metade da sua vida, no primeiro terço dela, ou no primeiro quarto, talvez, né? Neste momento, você está sendo convidada a olhar para os seus comportamentos e decidir se a mudança te fará bem. Aí você começará uma luta contra o seu automatismo e o seu hábito para que essa mudança, como uma nova pulsão de vida, vá como água mole batendo até que se transforme no seu novo hábito. Em dado momento, quando alguém te oferecer arroz branco, você vai falar: eu não consigo comer isso, eu só como 7 grãos. Sei lá. Oi, eu não consigo começar a comer sem comer salada antes. Tem salada? Você não vai se dar conta que isso ficou normal para você. Alguém vai abrir um saco de Doritos, você vai olhar e fala assim: não, tem banana? É assim. Quando você menos espera, você está fazendo, né? Eu acho que é o CCAA que falava, né? Quando você vê, you are speaking. Você não se dá conta e você está falando inglês, é a mesma coisa. Então, vai aprender esse novo idioma, começa por um movimento. Não vai ser da noite para o dia, você vai ter recaídas e voltas, analisa, conversa, se precisa de ajuda, busca ajuda profissional, mas vai fazendo uma mudança pensando 1, 2, 3, 5 anos.
Se daqui 5 anos você ouvir falar de Doritos, de Big Mac, como se fosse uma vida passada que você teve, tá bom. O importante é que você comece a tomar consciência. Esses comportamentos são gostosos para o cérebro, mas são danosos para o espírito. Próximo encontro no dia 6 de fevereiro, capítulo 8.2, Os sofrimentos no mundo. Muito bom, né? Boas reflexões. Espero que isso possa ajudar de alguma maneira em mudanças reais, concretas, assim, no comportamento de algumas pessoas e no meu próprio comportamento também. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima.